Olá pessoal, meu nome é Antônio Roberto Soares, sou advogado. Vou contar para você agora o maior erro judiciário da justiça criminal ocorrido no Brasil. É um caso recheado de injustiça, abuso de autoridade e que traz para nós a necessidade de refletirmos sobre a necessidade, a importância de não daqueles que são responsáveis por resguardar e aplicar as leis, é não se deixar influenciar pela pressão popular, pela pressão política também ou midiática, né? E naquela época não se concedia ao júri popular a soberania de suas decisões, de modo que o Tribunal de Justiça poderia mudar então, reverter a decisão dos jurados. O caso ocorreu em 1937, né? O Joaquim Naves e seu irmão Sebastião Naves, juntamente com o primo Benedito Pereira Caetano, eles eram sócios, né, na venda de cereais e tinham um caminhão para transportar esses cereais. O Benedito teve a ideia de comprar uma grande quantidade de arroz, porque ele ouvia falar que o arroz iria subir de preço. Então ele resolveu comprar uma grande quantidade de arroz para vender quando o arroz estivesse alta de preço, né? Ocorre que o arroz não subiu, na verdade baixou, e ele se viu obrigado a vender esse arroz tendo prejuízo. Em decorrência desse prejuízo, ele sobrou com dívidas. Ele apurou na venda 90 contos de réis, né, que era impossível então dele saldar suas dívidas com aquele valor. E então ele resolve fugir da cidade de Araguari, né, e simplesmente desaparece sem comunicar a ninguém. Os irmãos Naves, dando pela falta do seu primo, eles resolvem então comunicar à polícia. Na época tinha um delegado, um policial civil, que acabou sendo afastado depois, e no seu lugar entrou um tenente militar chamado Francisco Vieira dos Santos, o Chico Vieira. E o Chico Vieira, chegando na cidade, ele logo levantou a hipótese de que os irmãos Naves poderiam ser os assassinos do Benedito, para roubar, né, dele os 90 contos de réis. Então chamou os irmãos Naves e os prendeu para interrogá-lo, né? Durante esse período em que eles ficaram presos para interrogatório, eles foram submetidos a diversas e as mais cruéis formas de tortura que se possa imaginar. E chegando a sua mãe também, a mãe deles também foi presa e submetida também à tortura, chegando a ser estuprada na presença deles para que eles confessassem o crime. Ela era uma mulher firme e ela sempre falava para eles que não confessassem crime que eles não cometeram. E o delegado, percebendo que ela não cedia e que com ela ele não receberia informações para incriminar o seu filho, então ele concedeu a ela a liberdade vigiada. E nesse intervalo de liberdade vigiada, ela procurou o advogado João Alami Filho, que a princípio entendia que os irmãos Naves eram realmente culpados, então ele meio que não queria pegar a defesa dos irmãos Naves, mas porém quando viu aquela senhora naquele estado, né, em decorrência das torturas que sofreu, ele acabou então sendo convencido e assumindo a defesa dos irmãos Naves. Então ele entrou com vários recursos em favor dos irmãos Naves, né? E em 1938 aconteceu o primeiro júri, né? Ele sempre tentando demonstrar a inocência dos irmãos Naves e o erro judiciário que estava acontecendo na época. Então ele fez o primeiro júri em 1938 e os irmãos Naves foram absolvidos, né? Em decorrência de recurso da acusação, houve novo júri em 1938 e os irmãos Naves então foram novamente absolvidos. A acusação recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, então, ele reformou a decisão do Tribunal do Júri e condenou os irmãos Naves a 25 anos e meio de prisão, né? E posteriormente essa pena, então, ela foi reduzida para 16 anos em decorrência de uma revisão criminal que o advogado entrou em favor deles.
Os Naves, eles conseguiram a liberdade após cumprirem 8 anos e 3 meses de prisão, né? No dia 28 de agosto de 1948, morreu Joaquim Naves em um asilo onde ele estava internado em decorrência de doença que ele contraiu durante o período em que ele foi torturado. O irmão sobrevivente continuou lutando pela inocência de ambos e no dia 24 de julho de 1952, ele recebeu a informação de que o Benedito tinha aparecido vivo na fazenda do seu pai, na cidade de Nova Ponte, né? E ele então teve um primeiro contato com o juiz, contou o caso, o juiz lhe orientou a deixar isso quieto, porque ele já havia cumprido a pena. Então ele foi até um repórter e acabou conseguindo, com o delegado de polícia, uma autorização do juiz para que fosse então até a cidade de Nova Ponte procurar o Benedito, né? Chegando no local, em Nova Ponte, o senhor João, pai do Benedito, confirmou que ele estava vivo e estava na casa de um cunhado. Então, o Sebastião foi com a polícia para essa casa. E chegando lá, invadiram o quarto. E qual que não foi a reação do Sebastião quando viu o primo vivo? Falou: graças a Deus que você está vivo, vamos para Araguari para todos verem que meu irmão e eu somos inocentes, né? Benedito declarou que no dia 29 de novembro de 1937 ele fora roubado e que 3 assaltantes levaram os 90 contos de réis que ele havia recebido. Por isso ele disse que pegou o trem e foi embora de Araguari. Disse que não sabia do ocorrido, que os irmãos Naves estavam presos por isso, e disse que tinha voltado para pagar as dívidas. Em 1953, os irmãos Naves foram inocentados oficialmente de todas as acusações e, finalizando, o Dr. João Alami Filho moveu uma ação, né, indenizatória, lutando por uma indenização pelo erro judiciário que afligiu os irmãos Naves. O que se extrai desse caso primeiro, a importância do advogado atuar fora e dentro, né, dos tribunais em defesa do seu cliente. Por quê? Porque a presença do advogado, com a autoridade que lhe é concedida pela Constituição Federal, evita que abusos e arbitrariedades ocorram desde a concepção, desde a fase pré-processual. A atuação do advogado de defesa dos irmãos Naves, para mim, é referência, exemplo de ser seguido, digno de ser seguido, porque ele possível notar a importância, a tenacidade, a importância dele, a tenacidade dele e o conhecimento que ele tinha dos instrumentos legais, das ferramentas legais para tentar provar a inocência dos irmãos Naves, né? Humildade, atuar com humildade, não com subserviência, né? Não colocar o dinheiro acima de tudo, ser corajoso, inquietar-se com o sofrimento do cliente, né? Buscar sempre o devido processo legal, não é? Também é possível verificar a empatia, ter a empatia com o cliente. Então, esse caso dos irmãos Naves, eu gosto muito de lê-lo, ouvi-lo, assisti-lo, porque todos os dias, nós que atuamos na área criminal, nós nos deparamos com prisão preventiva como regra, com julgamento sob viés da presunção de culpa, enfim. Então, a missão nossa de advogado, né, que atua na área criminal, é hercúlea, no sentido de se evitar, então, a banalização da prisão. Isso é muito importante que fique registrado. Obrigado.